Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o podcast Pretas Cervejeiras. Eu sou Ju Baraúna. E eu sou Jaci Melquíades. E hoje a gente veio falar de um tema, assim, que é muito inspirado numa fala da Jaci, né? Porque a Jaci tem uma análise que eu acho muito maravilhosa, sobre coisas que não são elogios, gente. Tipo, a pessoa chega para você, fala de uma forma muito sutil, como se fosse um elogio, você se sente desconfortável, mas você não consegue nem identificar ou dar nome para aquele desconforto, sabe? E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais palpável, assim. Se alguém chega para você e fala assim, nossa, como você fala bem? O que isso significa? Assim, qual era a expectativa da pessoa? Que eu não soubesse falar ou que eu não falasse bem? O que é falar bem, entendeu? Tipo, de onde vem isso, assim? E foi preciso muita conversa e muita investigação para a gente entender de onde vinha esse desconforto, de entender que, gente, calma aí, isso não é um elogio. Falar que eu falo bem é desdobramento de preconceito, é desdobramento de um estereótipo, né? De preconceito no sentido de uma ideia pré-estabelecida, que a pessoa me olha e pré-determina que eu possivelmente não falo bem. E aí eu surpreendo ela positivamente porque eu falo bem. E aí essa pessoa se sente autorizada e confortável para vir me falar isso. Nossa, como você fala bem. E aí, gente, essas falas baseadas em preconceitos, né? Em pré-determinações, aqui a gente tem uma frase que é rótulos são para produtos e não para pessoas. Então a gente ama um rótulo de cerveja. Eu adoro um rótulo de cerveja, né? Exatamente. E aí bota rótulo nas pessoas, pré-determina e tudo mais. E aí nessa sociedade que a gente vive hoje, né, não cabe você ser uma mulher negra, jovem, linda, ter conhecimento de 4 línguas, ser doutoranda em antropologia e escritora, né, Jade? Oi, gente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. E, nossa, realmente não cabe. Quantas vezes eu escutei isso, assim, você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça. Então, eu fiz essa breve introdução, mas deixa eu te apresentar direitinho aqui para as pretas cervejeiras. A Jade Lobo, ela é doutoranda em antropologia, ela é coordenadora de pesquisa, escritora e ativista. Jade, seja bem-vinda ao podcast Pretas Cervejeiras. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Já vou fazer a primeira pergunta, tá? A gente tenta sobreviver a esses vários tipos de estereótipos, né, dentro dessa sociedade. Você vai de encontro a muitos deles, assim, né, na vida acadêmica, na maternidade. E aí, nesse sentido, eu queria saber o que você mais ouve no seu dia a dia, que gera esse desconforto, né, que a gente acabou de falar agora, e o que você ouve mesmo, enquanto elogio e que não é elogio, Jade. Nossa, eu tenho um lema que de tanto ouvir isso, né? Eu acho que eu trouxe para mim e falo assim: eu sou mais multiuso que o Veja. Porque o que acontece? As pessoas se espantam com a possibilidade de sermos múltiplas. Nós somos múltiplas porque a gente tem que resistir a tanta coisa, né? E se descobrir e passar por tantos processos, é uma obviedade que sejamos múltiplas, né? E quando a gente fala da academia, que é o lugar onde eu estou, né, terminando um doutorado, eu espero que meados desse ano, né, eu já consiga me livrar dele, não aguento mais. Eu amo que as pessoas entram e depois querem se livrar. Nossa, gente, é muito tempo, é 4 anos, né, como se fosse outra graduação, mas é muito você e você mesmo, e é um lugar muito branco, né, um lugar como se pensa de um cientista, de um intelectual, se pensa um homem branco mais velho.
E ainda tem a questão de eu estar nas humanas, né? As ciências sociais e humanas são negadas essa coisa do saber, do conhecimento de fato, né? Então, quando é um engenheiro, um médico falando, tem aquela coisa muito estabelecida de que isso é uma ordem, ele te passa uma receita, você confia e segue o baile, né? O engenheiro cria lá para pensar a estrutura de um prédio, você confia nisso. Mas quando a gente aponta, né, caminhos com relação ao nosso mundo que vivemos, né, com relação ao nosso social, quando a gente pensa possibilidades de novas políticas públicas, isso é negado. E aí tem o fato de eu ser muito nova, então as pessoas, elas entram num bug, assim, tipo, você faz doutorado? Eu lembro que uma vez, para tirar minha carteira de trabalho com minha filha, ela estava com uns 2 anos, e aí a mulher perguntou mais ou menos qual era a minha escolaridade. E aí eu não escutei direito. Eu falei, o que você perguntou? Aí ela, em que ano do ensino médio você parou? Foi, Eu falei, amiga, eu sou doutora. Aí ela, desculpa, senhora Jade. Eu fiquei assim. Jade, e assim, ainda tem isso, porque eu sou essa pessoa que pauta isso, tá? Médico, advogado, e se não tem doutorado, não é doutor. Você fala, eu sou doutora com título. Tão difícil, é. E aí, o meu grande gol, assim, justamente por ter esse ranço por tanto tempo na minha vida, né? É porque é negado a gente a intelectualidade, essa coisa do saber, do dizer que sabe, e dessa confiança por sermos pessoas negras e indígenas, mas também questões outras múltiplas, né, como idade, maternidade, que vão seguindo aí nesse cruzamento. Então, esse ranço eu vivi por tanto tempo, que eu falei assim, eu quero ir na melhor universidade do mundo, eu quero ir para Harvard. E aí todo mundo fala assim, maluca, né, tipo, preta, pobre, você tá sonhando demais, gata, tira o sapatinho. E aí eu fiquei, eu carregava isso comigo, e quando eu cheguei, eu estava já com um bebezinho, sem bolsa, sem trabalho, pandemia. E aí foi quando eu fui admitida pelo primeiro curso, e para mim é muito importante. E aí é muito louco, e quando eu falava que eu estava fazendo isso, tipo, nossa, estou fazendo um curso em Harvard, curso de extensão, eu sou bolsista deles. As pessoas falavam assim, né? Mas Harvard não é colonial e não sei o quê, e, sabe? Eu ficava assim, mano, quando a Universidade Brasileira paga para fazer qualquer coisa, para divulgar qualquer coisa, eu também vou ficar super feliz. Mas eu lutei para chegar aqui, e o quão difícil foi chegar aqui e ser respeitada, sabe? Então, eu lembro que nos próprios eventos, desde que comecei, né, eu continuei seguindo junto da universidade, e nos próprios eventos, nos afters depois haviam casos, né, de racismo, de enormes preconceitos. Eu fui para um chá tipo um fundraising, né, uma vaquinha para uma ONG muito famosa e bem reputada aqui. Eles não deixaram nem eu falar sobre isso, mas eu acho muito importante, porque é uma cena muito icônica. Ele foi convidado e eles falaram assim, ajuda a gente aqui, a gente só vai, tipo, acolher os convidados, arrumar a mesa, mas vem você a nossa convidada. E aí eu fui e só tinha mais uma mulher negra no evento, que era a bailarina que pintava os sapatos. Qual é o nome dela? Eu adoro aquela mulher. Ingrid Silva. Isso, só tinha eu e ela. E aí, quando eu cheguei, começou, assim, o show de horrores. Só eram empresários brasileiros, apesar de ser Nova York. E aí todo mundo começou. Ei, onde é que é o lugar? Ah, você pode segurar meu casaco? O quanto eu ouvi, tipo, você pode segurar o meu casaco? E aí eu ficava assim, eu seguro, mas você tá precisando de alguma coisa? Passando bem. Casaco, eu sou convidada? E aí as pessoas entravam num choque de realidade com a possibilidade de eu estar sendo convidada para estar naquele lugar. E eu nunca consegui nem falar para a organização que isso aconteceu, porque eles, enfim, foram muito sérios. Eu acho que eles devem ter imaginado que isso poderia acontecer, né? Eram pessoas muito brancas, de uma elite, né? A gente está falando dos maiores empresários do Brasil. Mas doeu muito, e é tipo assim, o que mais falta, né? Eu estou aqui numa instituição super maravilhosa, mas o que mais falta? E ao mesmo tempo, eu sou polidense. Eu adoro isso, eu adoro sair, eu adoro viajar, eu sou louca, viciada em viajar com a minha filha e tipo, viver essa experiência. E isso não é colocado no lugar da intelectualidade, então eu preciso ser uma pessoa seriazinha, de blazer, que vai sempre me afastar. Não posso tirar nenhuma foto, mas, né, não pode. Eu sou um ser quase sexual aqui.
E é muito louco, porque é um rótulo como se a gente estivesse para além da sociedade, né? Tipo, estivesse em outro lugar da sociedade e a gente só pudesse pensar sobre ela, mas a gente não pudesse participar disso aqui. E aí eu sou completamente o oposto. Completamente o oposto. Eu escrevo artigo e eu danço pole dance no salto 15. Você, Jade, já você quer fazer a segunda pergunta de vai. Porque assim, é porque eu tô viajando que ela tá falando, eu tô pensando em duas coisas, né? Nessa forma como a gente narrativiza coisas duras que acontecem com a gente. Isso é uma coisa que eu mesma, por exemplo, já levei para terapia muito, que é. E, na verdade, eu não levei para terapia. O meu terapeuta, a primeira consulta que a gente teve, ele no final falou isso para mim. Eu contei a minha, assim, fiz um resumo da minha vida para ele. E o resumo da vida na terapia tem situações ruins, né? Muito ruins, que a gente vai levar, porque quer trabalhar e tudo mais, mas eu contei isso tudo sorrindo, né? A dureza, como a tomação, a lascação que acontece na vida, eu fui falando, sorrindo e tudo mais, e tarará. E aí, no final, ele me perguntou por que eu estava contando coisas tão duras sobre mim, coisas que têm a ver com o motivo dos meus sofrimentos, sorrindo. Por que eu estava tentando deixar o ambiente leve, né? E isso é uma das coisas de estereótipos que a gente que a gente repara em pessoas que têm fenótipos que não são brancos, né? A gente, nos espaços coletivos, a gente faz esse movimento de tentar deixar os espaços leves, até para fugir desse estereótipo de pessoa raivosa. Né? Tipo assim, a gente tem que sorrir, deixar um ambiente leve, tararã. Uma pessoa é extremamente agressiva com a gente no ambiente social, tipo, segura meu casaco, e a gente sorri e fala e comunica com leveza. Eu sou convidada também. Esse lugar é um lugar que realmente me faz pensar sobre os estereótipos, sobre como a gente ainda não consegue, de fato, romper com o estereótipo, porque se a gente agir da forma como a gente deveria, as pessoas vão arrancar a gente dos eventos, vão botar a gente para fora. Assim, no fim das contas, é mais ou menos isso. E aí, eu, para pensar, né, perguntas e tudo mais, eu entrei no seu perfil. Né? Entrei no seu perfil no Instagram, rolei o feed muito. Você é a pessoa que é isso, esse contrário mesmo que você falou do que se espera de uma pessoa intelectual. Né? Você performa uma sensualidade no seu perfil, você tem fotos muito bonitas e sensuais e tudo mais, e tem trecho de podcast falando academicamente sobre um assunto. Isso é foda, acho incrível. E aí, no meio do caminho, e aí esse assunto é o que se conecta comigo muito visceralmente, eu vi você fazendo uma trend sobre maternidade. Né? Eu sou mãe intelectual e é óbvio que... E aí você fala um monte de coisas que estão dentro desse espectro de violência, né? Que fazem somente com a gente que tem fenotipicamente marcado que a gente não é branco. Assim, eu estou falando isso porque, independente do fato de nós sermos mulheres negras, indígenas, o fato da gente ser racializada faz com que as pessoas se autorizem a tratar a gente de um jeito extremamente violento, né? Mas, a despeito disso tudo, você foi falando de situações e você precisa conciliar maternidade e intelectualidade dentro desse ambiente bizarro, né? Como? E aí, sempre que eu faço pergunta, eu tenho tentado trazer para a materialidade. Como? De forma prática. Né? Você consegue viabilizar ser uma intelectual com a sua filha nesse ambiente. Eu costumo falar que eu sempre acho que eu estou faltando em alguma coisa. A verdade é essa, assim. Eu sempre estou com aquela sensação que eu não estou sendo boa o suficiente. Então, é um jogo que a soma nunca fecha. Então,
para eu estar mais tempo com minha filha no parquinho, cuidando dela, arrumando as coisinhas dela, eu com certeza não estou dando conta da minha tese. Quando eu estou super dando conta da minha tese, com certeza ela está ficando de lado e está se sentindo solitária. É uma conta que ela nunca fecha. E é horrível se sentir isso, é horrível se sentir isso. Tem um projeto chamado Parents in Science, que ele vai revelar que, na verdade, homens, após o nascimento dos seus filhos, eles aumentam a produtividade, enquanto de mulheres cai drasticamente. Drasticamente. E aí, o que que é, né? Os filhos são tipo uma onda de inspiração para eles, enquanto para a gente significa não entregar trabalhos no prazo adequado, né? Significa ter que lutar com o colegiado pelo direito de ter uma bolsa. Então, são coisas muito básicas, né, que nós enfrentamos com relação aos direitos de mães. Eu descobri que estava no mestrado justamente, eu entrei no mestrado justamente quando eu descobri que estava grávida. Então, não tinha para onde eu sair, né? Não tinha uma saída naquela situação. E eu lembro que eu era humilhada diversas vezes na frente de uma palestra cheia, né? Tipo, e você, queridinha, você vai ter que terminar antes de todo mundo, tá? Porque você vai ter um bebê. E eu ficava assim, caraca, não tenho minha licença maternidade, não tenho meu tempo. E eu de fato fiz, Eu fiz todas as matérias em um semestre. E fiz algumas depois online no pós-parto. Eu estava respondendo e-mail de colegiado na maternidade. Essa é a realidade, porque não tinha ninguém para fazer por mim. E aí, aquela bolsa, que é uma merda, porque é 1.500, não supre as necessidades básicas de uma pessoa, quem dirá de uma pessoa com um bebê. E aí, são várias camadas, né? Quando eu entrei no doutorado, eu não tinha bolsa. E eu tentando explicar, né? Olha só, eu preciso ter uma bolsa para me sustentar aqui numa outra cidade com minha filha, que é uma bolsa irrisória, né? R$ 2.000 é irrisório para uma mulher vivendo sozinha com uma criança. É irrisório, né? Tendo que pagar escola, creche, tudo que precisa para poder conseguir estudar, né? Era irrisório. Mas ainda assim, chegando nesse espaço, eles falavam que eu tinha que declarar a renda dos meus pais, porque senão seria a renda do homem, que eu não tenho, ou da minha família. Ou seja, eu não constituí uma família. Eu sozinha, sendo mãe solo, eu não constituo uma família. Você não vai contar que eu tenho renda zero. Eu preciso declarar ou a renda do meu pai, ou a renda de um marido. Mas você mora com algum desses? Exatamente, não. E eu ficava assim, E aí eu devolvi para o colegiado de uma forma bem dura, assim. Vocês sabem que isso pode fazer eu perder uma guarda de uma criança? Porque se eu não tenho renda e eu estou tentando me dedicar a um trabalho, que é o trabalho intelectual de pesquisa, se eu não vou receber, vocês entendem que isso, eu sozinha, sem rede de apoio em outra cidade, vocês entendem que isso constitui argumento suficiente para eu perder a guarda de uma criança? E tem mães que perdem para seguir a carreira acadêmica, e eu não vou ser essa mãe. E foi uma luta, assim, até que no final, ano passado eles me deram, mas assim, no final do doutorado, né? E aí, o que faz eu entender que a gente está, enquanto sociedade, muito atrás. Parece que a gente anda em senso comum, assim, sobre questões de direitos de mulheres, muito no senso comum, mas não em questões práticas, que isso é uma questão bem prática, né? A creche da universidade, os públicos têm creches, mas as creches, elas não têm cotas para as estudantes e para as professoras mães. Elas são para toda a cidade, de várias universidades são para toda a cidade, e é aleatório. Então, assim, é uma conta que nunca fecha. Eu passei boa parte da minha maternidade viajando sozinha com minha filha, apresentando meu trabalho em diversos eventos. E foi uma coisa, assim, de uma luta, assim, de chegar nos espaços e estar sempre sozinha com uma criança, tentando mostrar o que eu tenho, né? Tentando mostrar meu valor. Então, quando eu consegui, o mínimo para mim foi tipo, caramba, vocês não sabem quanto demorou para chegar aqui, né? O quão
dolorido foi, inclusive, chegar aqui, né? O quanto eu tive que deixar de cuidar, ou cuidar na frente, sair de sala, porque minha filha estava chorando, eu estava tendo que amamentar. Quanto teve que isso acontecer. Então, é uma coisa que, na verdade, ela não ocorre, né? A sorte é que eu fui tendo que montar estratégias aí, voltar para casa dos meus pais, sair em alguns momentos, ir para outro lugar, procurar rede de apoio. Hoje eu não tenho rede de apoio, né, em Salvador, na capital. E é uma loucura, é rock and roll de fato. Acho que as pessoas olham e falam assim, só uma mãe com criança, mas assim, cidade não rola. O que acontece se você está num trabalho e você sai do trânsito um pouco mais tarde, está engarrafado e você não tem nem para buscar a sua criança ali? Ninguém. Ela vai ficar sozinha esperando você na escola. Assim, é uma soma que nunca fecha. Se você quiser ter um date, se você quiser ir no bar, como a gente estava combinando, né? Eu vou ter que levar ela ou não vou. A gente aqui no Pretas acaba fazendo isso, né? Nossos encontros acabam tendo muitas mulheres que são mães e que vão com criança, porque realmente não tem com quem deixar. E aí a gente meio que já cria um ambiente que todo mundo vai olhar, todo mundo vai tomar conta para a mãe poder também se divertir, estar ali junto com a gente, né? E a gente pensa no horário, que, enfim, a gente não pode fazer encontros tarde da noite, pensa muito na questão da segurança também, né? Então, assim, você vai voltar para casa, que horas que você vai se deslocar, tanto para ir encontrar, você quer muito estar com a gente, né? E levar a criança, assim, então tem que ser um espaço que não pode ser um espaço muito pequeno, até a segurança do próprio espaço, então a gente faz toda uma pesquisa, que lugar vai ser esse, então se o lugar tem algum histórico, né? A gente sempre busca lugares que são gerenciados, né? Ou que as donas ou donos são pessoas negras, né? Mas a gente sempre faz um levantamento para saber se esse espaço tem algum histórico de caso de racismo, de sexismo, de algum tipo de transfobia, alguma coisa nesse nível, porque a gente pensa muito nisso, né? Pensa muito na nossa segurança enquanto pessoas, enquanto mulheres negras e mães. Então, assim, é todo um pensamento, um trabalho para conseguir tomar uma cerveja, por exemplo, né? Uma coisa que você está falando, você vai dar um date. É o mínimo, gente. Quero tomar uma cerveja com as minhas amigas, entendeu? É o mínimo. Assim, a gente tem direito ao lazer, né? É uma coisa tão mínima, mas que às vezes parece tão difícil. Sim. E é muito engraçado, porque nós temos eventos e lugares, principalmente de entretenimento, né? Que não aceitam crianças. E aí é muito louco que as pessoas não entendem que, número um, primeiramente, as pessoas não estão vendo crianças como indivíduos completos, né? Estão vendo como outra coisa, que é um baita de um preconceito, é uma coisa terrível, é uma visão de mundo limitada, né? Mas, segundo, elas estão automaticamente excluindo mulheres, automaticamente excluindo mães. E é muito louco. E aí que vem questões de raça e classe, né? Onde eu virava para minhas orientadoras que falavam, não, mas eu consegui, eu fiz meu doutorado com meus 2 filhos nos Estados Unidos. Eu ficava, gata, você tinha que ganhar. E tu é branca, se tu não tivesse, tu fosse pedir comida na rua, tu ia conseguir. Exatamente. A nossa cara tá na rua pedindo comida e as pessoas estão ignorando sem problema. Assim. Exatamente. A questão do mendigato, eu morro toda vez quando eu descubro. Saiu outro dia no Rio, não sei se vocês observaram, famoso de uma socialite brasileira, atriz, que ela falou que vieram me assaltar. Vocês viram esse vídeo? Não. Ela falou, vieram me assaltar, meu Deus. E quando eu vi, o cara veio com a arma, eu falei, gato, você tá de brincadeira essa hora? Ele com os olhos azuis. Eu fiquei assim, sabe? Aí o cara, não, eu realmente tô te assaltando. Imagina, o que é isso, né? O que é essa experiência de vida? Que você pode estar armado, enfiando uma arma na cabeça de alguém, ou ainda falar, meu Deus, você é lindo, tipo, você não precisa estar roubando, calma. Sim. Entrando nesse assunto, a gente sempre cai na racialização, não tem jeito. Assim, a gente começou, antes da gente começar o podcast, estava conversando aqui com a Jade, gente, sobre o termo afro-indígena.
e ela estava falando um pouco da pesquisa dela. Então, voltando aqui, Jade, a gente não consegue fugir da racialização, afinal de contas, aqui, mulheres negras, afro-indígenas, enfim. Como que o que é hoje, né? Acho que eu vou trazer essa pergunta de um jeito básico, porque é um assunto que precisa ser falado, mas não é um assunto ainda muito difundido, né? O que é a sua pesquisa acadêmica e como a gente hoje precisa olhar para essa questão racial, né, que envolve pessoas negras e pessoas indígenas, e a classificação mesmo, que a gente vem tentando entender como funciona e como a gente se classifica dentro desse censo, onde apenas pessoas brancas não têm dúvida, né, do que elas são, e a gente fica aqui tentando entender e descobrir de onde a gente vem, quais são as nossas raízes e etc. Né? O que orienta a gente a se autodeclarar enquanto alguma etnia? É muito doido, assim, familiarmente, minha família, principalmente a minha avó paterna, né, a gente sempre falou sobre sermos indígenas. O nome dela é Iomaci, ela carrega o nome dela indígena, ela nasceu dentro da comunidade, então tem todo um processo de conhecimento tradicional preservado e eu cresci na casa das minhas avós. Pausa. A questão é que quando você tem um fenótipo negro, né, eu tô de trancinha, mas eu tenho cabelo bastante crespo, bastante cheio, o que vem prioritariamente é uma questão fenótipa. Então, as pessoas vão declarar você enquanto um indivíduo negro, você vai passar por um processo de racismo antinegro, né? E isso vem de uma forma externa. E a questão da identidade de pertença indígena tem a ver com origem. Uhum. E aí, frequentemente, isso se sobrepõe. Mas eu só fui entender isso na minha cabeça, como isso funciona, né? A origem eu sempre soube, né? Pra gente é muito óbvio a questão de nascer dentro de um território, a questão cultural. Mas de entender que isso poderia se sobrepor foi quando a gente criou um grupo dentro da universidade com pessoas negras e indígenas, pessoas quilombolas, e a gente começou a discutir um com o outro e trocar essa vivência. E nesse momento a gente era bastante aconselhado pelo mestre Nego Bispo, vocês devem conhecer, né? Que trabalha bastante com contracolonização, e ele ajudava a fomentar nossos debates, nós lançamos revista, e aí depois fizemos vários vídeos no YouTube, com vários povos diferentes, assim, tentando conversar e difundir um pouco esse conhecimento, e aí onde eu cheguei na minha tese, que eu comecei a trazer um pouco da minha história de vida e também do povo tupinambá, que é onde eu nasci, né? Então, toda essa costa ali que a gente tem, né, da Bahia, principalmente, nós temos ali uma hegemonia tupinambá. E conhecendo essa história, eu precisava compartilhar ela com o mundo, né? Saber que eu acho que saber sozinho é sempre muito triste. Então, eu trouxe cada vez mais, e agora tenho tentado trazer para as redes sociais, a questão dessa retomada não apenas de um território físico, mas também do corpo, que é esse processo que vários povos, principalmente do Nordeste, passaram de se autodeclarar enquanto indígenas, né? Mas de forma coletiva, que é o que a gente entende como retomada coletiva. Existe a retomada individual, quando pessoas individualmente, né, falam, eu estou em retomada, que eu estou aprendendo sobre as minhas origens e voltando ao meu povo. Mas existe a retomada coletiva, que já é muito mais antiga do que essa coisa mais moderna, que eram vários povos que eram chamados de caboclos, que sabiam que eram indígenas, mas não falavam, até porque a gente não tinha essa possibilidade de se declarar indígena no censo por 100 anos, então nossos avós não falavam. Muitos de nós viemos de famílias de origem indígena, nascemos dentro de um território, preservamos conhecimentos tradicionais, mas fomos impedidos de falar, inclusive por medo de morrer, né? Na região de Ilhéus a gente tinha a questão muito grande, ainda temos hoje, né, da disputa pela terra e essa hegemonia do cultivo do cacau. Então, falar que era indígena era correr risco de vida. Então, muitas pessoas não falavam, eram os caboclos, né? Ah, ele é caboclo, fulano é caboclo. E a gente ouve muito isso na memória. Se a gente parar para pensar, a gente ouve muito isso na memória dos nossos mais velhos. A realidade é que muito desses lugares que a gente entende como aldeias e quilombos, eles sempre foram misturados.
Mas isso é ocultado da gente, né? Por exemplo, Palmares, tinha bastante pessoas indígenas em Palmares. Assim como nas aldeias do povo Pataxó e Tupinambá sempre tiveram muitas pessoas negras. Os relatos da minha avó, ela disse, nós íamos comemorar, nós éramos pessoas negras e indígenas em festa. Nós fugíamos do trabalho e nós buscávamos comemorar junto. Então, nós nunca fomos separados, e a gente vem com novas novidades agora no censo, que, por exemplo, a Bahia é o segundo estado mais indígena, Salvador é a segunda capital mais indígena, mas que indígena é esse, né? Ele é um indígena que ele também pode ter um fenótipo negro, mas isso não tira essa identidade dele enquanto indígena, porque ele nasceu naquele território, ele vem de um tronco familiar indígena. Mas isso é pouco falado. O afro-indígena é um termo que tem surgido, né? Inclusive, nós temos muitas aldeias hoje, alguns quilombos que se declaram afro-indígenas. Aqui na Bahia, nós temos, por exemplo, Boipeba, que foi titulado em como quilombo, mas se entende como afro-indígena. E nós temos também aldeias, como tem uma aldeia, eu acho que é Juaerana, do povo Pataxó, que ela se identifica como aldeia afro-indígena do povo Pataxó. Porque sente essa necessidade de falar dessa dupla sensação que não tem como não ter, não tem como não haver. Você passa por dois processos muito pesados, né? Dupla pertença mesmo. A gente volta... Desculpa. Uma dupla pertença, né? Tipo, você realmente está ali dentro de dois movimentos culturais e identitários diferentes. E volta mais uma vez para nossa... enfim, toda essa conversa... toda ela, né, sobre estereótipos, né, sobre a expectativa do outro sobre você, assim, e que nega o que você de fato é, né, então, né, isso que a gente está falando a Jade vai de encontro a muitos estereótipos, né, Jade, e aí nesse sentido, assim, queria mais uma vez agradecer você por estar aqui, a tua vida e a tua experiência, a sua trajetória de vida, ela é muito importante para a gente, Pretas Cervejeiras, mas eu acho que ela é um marco muito grande, histórico, sabe? Então, queria dizer para você contar com a gente, para você, como você vem fazendo, não sucumbir a todos os desafios, né, que você vem travando e passando por eles dessa forma que você está trazendo para a gente, assim, foi um prazer imenso, assim, de te conhecer num outro lugar, para além das redes, né, para além de te ver entrevistando pessoas no carnaval, para além de ler, assim, então uma das coisas que a gente fez também, enfim, a gente pegou seu Lattes e viu todas as coisas que você já fez, assim, e você tá, assim, eu fico pensando daqui a 10 anos, como você vai estar voando, e o quanto isso aqui que a gente está conversando agora precisa de fato ser ampliado, sabe? Então, queria muito, muito te agradecer. Foi uma conversa muito serena, clara, e de muita força também. Final de semana eu estou em Salvador, quero muito te ver e te encontrar pessoalmente. Então é um prazer ter você aqui. Desculpa? Vamos se encontrar, por favor. Então... Eu não estarei em Salvador, tá? Só para constar. Sofrida estou. Mandaremos foto para você, já você pode deixar. Você quer fazer uma fala final para se despedir? Enfim, já fica à vontade. Eu só gostaria de agradecer, é muito importante para mim, né, estar nesses espaços, poder falar sobre a nossa história, falar sobre entretenimento, lazer, que é uma coisa tão gostosinha aí que a gente precisa e tem direito, né? Parece que é o mínimo falar disso. Sim. Mas muito obrigada, espero que a gente possa estar juntos novamente. Obrigada. Maravilha. Mas antes de encerrar, temos uma dica Pretas Cervejeiras para vocês. Confere aí. Participe de eventos de cerveja, festivais de cerveja, degustações e visitas em cervejarias são ótimas oportunidades para aprender diretamente com produtores, experimentar novos tipos de cerveja e socializar com outros apaixonados pela cerveja. Essa é mais uma dica Pretas Cervejeiras e até o próximo episódio. Tchau!